Fica ligado que esse é um episódio que eu vou te mostrar 5 maneiras para você se distrair mais no seu dia a dia. Obviamente, esse título não faz o menor sentido, porque para se distrair é muito fácil. A gente não precisa aprender absolutamente nada, a gente vai lá e só se distrai. E isso acontece o tempo inteiro. Agora, o inverso é absolutamente necessário que a gente aprenda. Então, este, sim, agora corrigindo, é um episódio que eu vou te mostrar as 5 maneiras mais frequentes e que causam as maiores distrações no nosso dia a dia. E eu te garanto que a maior parte delas você talvez até reconheça, mas uma grande parte não. E é exatamente aqui que mora o problema. É quando você está despreparado e simplesmente você percebe e já está fazendo alguma outra coisa muito diferente daquilo que você tinha se proposto a fazer. Ou seja, mais uma vez, o seu foco foi dissipado. Então, se você quer aprender a ter gestão do seu cérebro, não deixe de marcar aqui embaixo no curtir e vambora, porque essa é a discussão do capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Empower, Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é o segundo episódio nesta semana que nós falamos a respeito de foco. É uma continuação do episódio anterior, então se você ainda não assistiu, a gente vai deixar aqui no card desse episódio, também aqui na descrição, o episódio anterior em que eu falei basicamente como de fato é difícil manter a nossa atenção e o que a gente precisa fazer para que a gente consiga blindar o nosso foco, porque antes de expandir o nosso foco, ou seja, expandir a nossa capacidade atencional, a gente precisa blindar e proteger para que a gente não perca aquilo que a gente já tem. Então, se você gosta de assuntos como esse, não deixe de clicar aqui na curtida para que a gente saiba disso e não deixe também de clicar em se inscrever e ativar as notificações, porque assim você não perde nenhum dos episódios que eu te trago exatamente mais clareza de como você funciona, como o seu cérebro funciona, em última instância, para que você tenha melhor gestão de você mesmo, dessa máquina que é o nosso cérebro fascinante, só que muitas vezes a gente não tem a gestão dela como a gente gostaria e o foco é um excelente exemplo. Muitas vezes a gente está ali, se propôs a fazer algo, de fato está decidido a fazer, mas as distrações tomam conta do nosso dia a dia. Então, hoje a gente vai falar sobre 5 caminhos para que você realmente comece a ter muito melhor gestão das distrações, porque essas são as principais fontes de distração do nosso dia a dia. E a primeira delas é a desorganização. O nosso cérebro, quanto mais elementos ele tem ao redor dele, ele mais elementos também vai ter que mapear, entender, processar. Fica ali sendo uma disputa pela sua atenção. Por isso que ambientes organizados, pastas de computador organizadas, não só facilitam o tempo de acesso àquele arquivo, àquele documento, ou até aqueles recursos ao redor de você, mas também faz com que o seu cérebro tenha menos distrações no meio do caminho. Imagine só se você tem que achar um arquivo, mas você não tem ideia de onde ele está no computador, e aí você procura aqui, procura ali, e quando você percebe, você achou uma foto de viagem que você gostou muito, aí você começa a ver, ou de repente você vê outra coisa que você tinha que fazer, e aí você foi para outra coisa simplesmente porque você não organizou. Agora, organizar enquanto você tem que fazer alguma coisa é ruim, porque você também dissipa a sua energia, e é exatamente por conta disso que a organização ela precisa vir antes da atividade que você tem que fazer. Então, se você já sabe que você precisa fazer qualquer atividade que seja, mesmo que seja um bolo na sua cozinha, se você realmente conseguir organizar os ingredientes antes de iniciar, seguramente vai ser uma experiência muito mais agradável, muito mais gostoso e inclusive muito mais efetivo e produtivo. Então, essa é a primeira sugestão, que para aquilo que realmente é importante na sua vida, que você organize e talvez até faça isso no dia anterior, e esse é um excelente jeito de você concluir o seu dia. Faça o que tem que ser feito e antes de ir embora, prepare o seu dia seguinte. É um favor que você faz por você mesmo. Pensa comigo, se vai alguém que é importante na sua casa, que você gosta dessa pessoa e você dá valor a ela, você organiza a sua casa antes da pessoa chegar, não é mesmo? Agora, por que a gente não faz isso com a gente mesmo? Será que a gente não dá valor para nós mesmos? E a resposta é um pouco complexa, não é? Porque de fato a gente não faz isso pela pessoa que mais a gente deveria prezar, que é a nossa própria pessoa, porque quando nós estamos mal, nós não conseguimos ter uma boa gestão, uma boa convivência com outras pessoas que nós também amamos. Então, cuide de você. Como é que você faz isso? Se organize, separe um tempinho antes de ir embora. Eu sei que você tem o desejo de assim que acabar, joga tudo pro ar e vai correndo embora, mas lembra que amanhã quem chega é você. Então, organize as coisas antes de você de fato concluir as atividades. Isso vai fazer com que você comece o outro dia com muito mais
leveza. Será um dia muito mais leve, muito mais tranquilo e muito mais agradável. Você seguramente se agradecerá. Então esse é o primeiro ponto. Desorganização tira demais a nossa atenção e o nosso foco. Segundo elemento é entretenimento. Eu não sei o que te entretém. Talvez seja aplicativo, joguinho, celular, mensagem, conversas, tomar um cafezinho, mas tudo aquilo que te entretém, que te faz sentir melhor, dar risada, curtir aquele momento, é um candidato muito forte a sugar a sua atenção. Por quê? Porque nos momentos em que nós estamos cansados, nós buscamos entretenimento, buscamos descanso, coisa que de fato alivia o nosso dia a dia. E o problema é que muitas vezes a gente tem que fazer coisas que não são tão agradáveis no nosso dia a dia. Talvez fazer um relatório, talvez fazer o nosso imposto de renda, qualquer atividade que não seja ali tão prazerosa em si, automaticamente você vai ficar ali nessa disputa entre uma atividade chata e o entretenimento, e quem vai ganhar? Obviamente é o entretenimento. Então, se você não viu o episódio anterior, nele eu te falei exatamente o que você tem que fazer com a ordem das coisas. Aí, de fato, se você não viu, corre lá, vou deixar mais uma vez, o link está aqui nesse card que vai aparecer aqui em cima, clica lá e nesse vídeo eu te mostro exatamente qual é a ordem das coisas e a importância disso para realmente você educar, ensinar e treinar o seu cérebro a blindar de fato a sua atenção, o seu foco, através de conhecimento de como o seu cérebro funciona. Então, se você gosta de assuntos como esse, não deixa mais uma vez de marcar aqui no curtir e também marcar aqui para se inscrever, assim você não perde, como talvez já tenha feito com o episódio anterior, mas assim, se você marcar se inscrever e ativar as notificações, você não perde nenhum dos próximos episódios. Então marca aí, e esse então é o nosso segundo elemento que tira a nossa atenção. E o terceiro deles, sabe qual é? É um que não tem muito como evitar, mas a gente precisa aprender a lidar, que são as pessoas ao nosso redor. E isso é de fato muito difícil, porque se ter gestão de nós mesmos já é uma tarefa complexa, imagine só gerenciar as pessoas e dizer, olha, agora eu não vou falar com você, está proibida a conversa. É uma coisa que é um tanto quanto complexa, especialmente no ambiente profissional, porque você está ali aberto e à disposição, você está servindo um ambiente, um propósito, uma empresa, e em geral não pega muito bem você simplesmente se blindar e falar, não, eu não falo com vocês agora. Então a sugestão que eu te dou, e ela é de fato bastante efetiva, é você marcar reuniões com você mesmo. Eu não sei se você já ouviu isso em algum lugar, mas eu fazia muito disso. E muitas vezes eu simplesmente marcava na minha agenda, eu ia para uma sala de reunião e quem estava naquela sala? Eu, e somente eu. E essa era a hora mais produtiva do dia, porque eu conseguia limpar as minhas tarefas, zerar os meus e-mails e efetivamente fazer a engenharia funcionar muito melhor. Então, se você realmente quer produtividade, às vezes você precisa se isolar daquilo que tira a sua produtividade. Óbvio, não dá para você ficar naquela reunião com você mesmo o dia inteiro, mas é muito saudável que você consiga ter momentos, janelas que são exclusivamente para você resolver aquilo que é essencial para você e que você não consegue fazer em ambientes um tanto quanto conturbados. No home office as coisas mudaram um pouquinho, mas você pode fazer a mesma coisa também. Você pode de repente alinhar que existe ali um momento que você vai trabalhar de forma exclusiva naquilo que precisa ser feito, e se for algo urgente, você pede para a pessoa te ligar, mas você vai ficar offline para resolver, mas está à disposição e ela pode te ligar qualquer coisa que aconteça. Isso também faz com que você consiga ter mais uma vez esta janela protegido de pessoas, porque ao mesmo tempo que elas ajudam, elas também podem atrapalhar e muito. E eu sei que você sabe muito bem disso. Agora vamos para um quarto elemento, e eu tenho certeza que se você realmente mapear este elemento que eu vou te falar agora, você vai se surpreender com a quantidade de vezes que ele se repete inconscientemente no seu dia a dia. E eu estou falando de tarefas desnecessárias. A gente repete inúmeras tarefas desnecessárias no nosso dia a dia. E eu não estou falando de prazer, de buscar um cafezinho, que de fato, talvez do ponto de vista de necessidade, não é necessário, mas sim de coisas que realmente não fazem sentido que sejam feitas. Por exemplo, simplesmente ficar ali buscando arquivar e-mails. Eu vejo que muitas pessoas ficam tentando fazer essa luta em glória. É como se fosse enxugar gelo, porque você arquiva 5 e chegam 10, e é uma luta absolutamente constante. É exatamente por conta disso e por saber disso que a maior ferramenta de e-mails do mundo, chamada Gmail, ela entendeu que as pastas não são tão efetivas assim, e ela criou ali uma ferramenta de busca. A busca efetiva de fato dos e-mails é o que faz com que
que você chegue ao e-mail com muito mais facilidade do que se ele estivesse numa pasta e que muitas vezes você sequer consegue achar aquela pasta. Então pense, você perdeu um tempo para colocar na pasta e depois você não acha mais aquilo porque está naquela pasta. Então avalie, eu não estou dizendo para você arquivar os seus e-mails desta maneira, mas avalie quais atividades que você não fica ali simplesmente fazendo, mas que do ponto de vista concreto ela não te gera benefícios. Este foi um exemplo, mas se você trouxer essa consciência para o seu dia a dia e começar a mapear e olhar, você vai ver que muito do que você faz pode simplesmente ser algo eliminado e que não vai te fazer absolutamente falta nenhuma, muito pelo contrário, vai te gerar tempo, vai te gerar energia e disponibilidade para fazer outras coisas, estas sim mais úteis. Qual é o critério para ver se algo é útil? É exatamente aquilo que te coloca um passo adiante na direção dos seus objetivos. Se aquilo te coloca só de lado, talvez não seja tão útil assim, então esse é um candidato a você avaliar se realmente você precisa manter. Pior que essas são somente aquelas que nos colocam para trás, porque não somente para o lado, a gente regride, ou seja, são atividades que te fazem perder tempo, mas às vezes te fazem perder os seus recursos também, às vezes dinheiro, às vezes qualquer outro recurso que você tinha à sua disposição e essa atividade tirou. Então essa é também uma excelente candidata a você olhar com mais carinho. Você tem que eliminar tudo de imediato? Óbvio que não, mas você precisa olhar e avaliar e ponderar com bastante parcimônia. Fechou? Essa é absolutamente inesperada a quantidade de coisas que você vai se surpreender que você faz no seu dia a dia, mas que não precisava. Inclusive, se você já tem algo na sua mente agora que você fala, cara, André, quando você falou isso, me veio à mente já essa atividade que eu faço que não faz o menor sentido. Coloca aqui embaixo então nos comentários, porque isso vai fazer com que a gente consiga ter ideias. E muitas vezes é tão inconsciente aquilo que a gente faz que a gente nem percebe. E quando você lê numa outra pessoa, você fala, cara, eu faço isso também. Então se você achar, marca ali um joinha ou escreve alguma coisa para quem comentar, de repente te dando alguma ideia. Fechou? Vamos então para a nossa quinta maior fonte de distração, que inclusive é muito importante para o seu cérebro, que é a falta de rotina. A gente não percebe, mas a gente vai simplesmente fazendo uma série de coisas de forma desenfreada. Quando a gente consegue encaixar na rotina, a gente não só faz com muito mais leveza, porque é já esperado. Você já espera que quando você acorda, você vai na academia. Ou seja, virou natural, começa a virar inclusive um hábito. Se você repete aquilo com muita intensidade, aquilo começa a ser aprendido. Ou seja, é uma fonte de menor sofrimento. O cérebro já consegue antecipar que aquilo vem, depois vem a outra coisa, ele já consegue se preparar. Quando é uma coisa totalmente aleatória, você tem que fazer algo, aí você lembra de outra coisa. Isso faz com que o seu foco fique totalmente disperso, pingando em uma coisa, depois para outra coisa, e obviamente isso prejudica demais. Portanto, proteger o nosso cérebro dessas fontes de distração já vai ser um ganho tremendo que você vai ter no seu dia a dia, e seguramente você vai perceber como você pode sim treinar o seu cérebro para ter mais foco. E se você quer um método para treinar com mais intensidade, entra aqui em foco.brainpower.com.br, o link está aqui na bio também, na descrição, e você pode clicar ali e você vai para um vídeo que eu te mostro exatamente como você pode treinar o seu foco passo a passo. Quais são as duas etapas, a etapa da blindagem e depois a etapa da expansão do seu foco, fazendo com que dia a dia você comece a simplesmente se propor a fazer algo e fazer. Imagine só como isso mudaria os seus relacionamentos, como isso mudaria a sua esfera profissional. Imagina só aonde você estaria hoje se todas as vezes que você se propôs a fazer algo, você de fato tivesse feito. Isso vale para absolutamente todas as áreas da nossa vida. Então não perca a chance de aprender como você pode gerenciar melhor esse que é o nosso maior ativo, o nosso cérebro, que é o que nos faz fazer absolutamente tudo no nosso dia a dia. Então, link aqui embaixo. E se você gostou desse episódio, queria muito ver aqui embaixo seu comentário me dizendo qual destes 5 é o que mais te prejudica, ou até mais do que somente um, às vezes todos os 5. Então coloca aqui embaixo para a gente poder se conhecer um pouquinho mais e eu te encontro no nosso próximo episódio. No Brain, No Game. Até mais.